Olá! Vamos continuar com a nossa aula? Então, a gente está estudando o capítulo 2, que fala sobre frações, e nós estamos falando em divisão de frações. Na aula anterior, nós falamos de dois assuntos, e aí ficou faltando divisão de fração por fração. É o que nós vamos falar hoje. Todo mundo bem atento aí. Vamos rever os exemplos da aula anterior. Lembra que eu dei este exemplo onde a gente tinha que fazer a divisão de 2 dividido por 1/4 e nós chegamos à conclusão de que era 8. E aí eu pedi a vocês que tentassem buscar uma lógica. Eu espero que todos tenham encontrado. Então, usando uma outra maneira de resolver, se a gente não tivesse usado as figuras. Então, 2 dividido por 1/4 é igual a 8. Nós podemos fazer como? Eu peguei o 2, então ele está aqui, e multipliquei pelo inverso da segunda fração, que aí ficou 4 sobre 1. Mas o que é inverso, professora? Inverso é quando você troca o denominador com o numerador. Por isso que ficou 2 vezes o inverso de 1/4. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. E aí a gente faz como essa multiplicação? 2 vezes 4, 8. Como 2 não tinha denominador, a gente vai lembrar que quando o número natural não tem denominador, nós podemos colocar o 1 como denominador para ele. E aí vai ficar 2 vezes 4 igual a 8. E 1 vezes 1 igual a 1. Só que 8 dividido por 1 é igual a 8. Vamos lembrar o outro exemplo. 2 dividido por 1/8 é igual a 16. Também fizemos esse exemplo com a pizza. Espero que todo mundo tenha feito esses exemplos em casa, hein? Pena que não puderam me convidar, né? Mas tudo bem. 2 dividido por 1/8 é igual a 16. E aí a gente pode fazer de uma maneira sem usar figuras. 2 dividido por 1/8 é igual a 16. Então a gente pode transformar essa divisão em uma multiplicação. 2 vezes, aí já não é 1/8. Aí é o inverso de 1/8. Estão percebendo? Inverso da fração é você trocar o que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Então, ficou 2 vezes 8, que deu 16. O 2 e o 8 são numeradores. Então, 2 vezes 8, 16. E 1 vezes 1, 1. 16 dividido por 1 é igual a 16. Teve um outro exemplo também. 1/2 dividido por 3. Nós encontramos 1/6. Se não tivéssemos usado as figuras, a gente poderia usar a transformação dessa divisão em multiplicação. Qual é a lógica? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ah, mas a segunda é um número natural. Sim, só que a gente sabe que quando o número não tem denominador, a gente pode colocar um 1 para ele. Porque você colocando 1 como denominador, não vai alterar o valor da fração, ok? Então, ficou 1/2 vezes, como aqui debaixo do 3 não tem, a gente considera como 1. Então, o 1 sobe e o 3 desce. Porque o 1, ele seria, na verdade, ele era aqui o denominador. Aí ele vai virar numerador. E o 3, que é numerador, vai virar denominador. Por isso que ficou 1/2 vezes 1/3. Aí na hora de fazer a multiplicação, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Por isso que a resposta ficou 1/6. Mas vamos dar exemplo agora de divisão de fração, divisão
de fração por fração. Do mesmo jeito que eu expliquei na aula anterior, vamos dar um exemplo aqui, de forma que vocês possam entender melhor. E aí a gente usa essa lógica que a gente chegou. E eu espero que vocês tenham chegado a esse raciocínio. Depois vocês comentem comigo, tá? Um exemplo. 1/2 dividido por 1/4. Quanto dá? Eu acredito que pela explicação anterior, todos já consigam fazer essa divisão até mentalmente. E na hora que está assistindo essa aula, deve estar aí respondendo. Estou sentindo falta de vocês respondendo comigo, hein? Então, vamos ver um exemplo. Eu peguei um retângulo, então ele está aqui, e dividi em 2 partes, porque é 1/2. Então, o retângulo, dividi em 2 partes. 1/2, 1/2. Peguei o mesmo retângulo e dividi em 4 partes. Por quê? 1/4. A pergunta é, vamos lembrar daquele jeito que eu expliquei, de trocar, de inverter a pergunta? Quantas vezes 1/4 cabe dentro de 1/2? Então, vamos provar. Aqui tem um retângulo, dividi em 2 partes. Cada parte representa 1/2. E aí eu fiz aqui um outro retângulo, que é igual, só que eu dividi em 4 partes. E aí a pergunta é, quantas vezes 1/4 cabe dentro de 1/2? Então, essa parte é 1/4, essa parte é 1/4, essa parte é 1/4 e essa parte também representa 1/4. Então, 1/4 cabe quantas vezes na metade de 1 inteiro? Então, a gente prova aqui que 1/4 cabem. Respondam aí. Ai, meu Deus, saudade. Então, a gente prova que 1/4 cabe 2 vezes dentro de 1/2. E aí alguém pode perguntar, professora, mas eu vou ter que fazer desenho todas as vezes que eu for fazer uma divisão de frações? Não. Se você já entendeu o raciocínio, você pode aplicá-lo agora. 1/2 dividido por 1/4, eu posso transformar essa divisão em uma multiplicação. Qual é o raciocínio? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira fração é 1/2. Eu repeti. E a segunda fração, que era 1/4, eu inverti. O 4 subiu e o 1 desceu. Aí ficou 1/2 vezes 4 sobre 1. E aí a gente faz o procedimento. 1 vezes 4, 4. O que é isso? Numerador vezes numerador. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. E a gente prova que 1/4 cabe 2 vezes em uma metade. Entendidos? Mas, como sempre, a gente não pode dar só um exemplo. É importante dar mais exemplos para poder ficar bem entendido. Então, vamos dar um outro exemplo. 1/3 dividido por 1/15. Quanto dá? Acredito também que quem já entendeu já consiga fazer essa divisão mentalmente. Então, quem já entendeu pode fazer isso mentalmente e já dá o resultado. Espero que todos tenham acertado. Mas para quem ainda não entendeu, vamos prestar atenção no exemplo. Então, 1/3 dividido por 1/15. Aí pode trocar a pergunta. Quantas vezes 1/15 cabe dentro de 1/3? Vamos provar. Então, aqui eu fiz um outro desenho. Peguei um retângulo e dividi em 3 partes. Cada parte representa 1/3. E aí eu peguei o mesmo, fiz um outro retângulo do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões, e dividi em 15 partes.
certo? E aí eu preciso saber quantas vezes 1/15 cabe dentro de 1/3. Então, aqui eu tenho 15 pedacinhos. Cada pedacinho representa 1/15. Só que a pergunta é 1/3 dividido por 1/15, ou seja, quantas vezes 1/15 cabe dentro de 1/3? Então, eu tenho aqui essa partezinha destacada, ela representa 1/15. Então, 1/15 cabe quantas vezes dentro desse 1/3? E a gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu fazer mentalmente está de parabéns e entendeu o nosso assunto de hoje. E aí a gente pode colocar isso em prática usando o raciocínio que a gente chegou. 1/3 dividido por 1/15, ou seja, divisão de duas frações, podemos transformá-la em uma multiplicação. Repetem comigo. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, quando faz esse processo, você vai realizar uma multiplicação. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 15, 15. 3 vezes 1, 3. Só que 15/3 dá uma divisão exata. 15 dividido por 3 dá 5. Se também você simplificar essa fração por 3, você vai encontrar 5 dividido por 1, que é a mesma coisa que 5. E aí a gente prova o exemplo que a gente fez usando a figura. 1/15 cabe 5 vezes dentro de 1/3. O bom do desenho, como eu sempre falo com vocês, faz com que a gente entenda melhor o conteúdo. Espero que esteja ajudando bastante vocês, tá legal? E aí, como atividade proposta, eu vou passar um exercício do livro. Quem não tiver com o livro em casa, não se preocupe. Na plataforma tem o livro digital. Você pode ir lá, buscar o livro de matemática e consultar as páginas que está disponível lá. Então, eu estou selecionando sempre alguns exercícios que eu acho que seja mais importante. Então, página 46, vocês vão fazer para mim somente o número 40 e o número 41. E na página 47, vocês vão fazer o número 44 e o número 47. Entendidos? Ok? Ah, Elisana, eu gostaria de fazer os outros exercícios para eu praticar. Fiquem à vontade, não se preocupe. Quiser fazer mais exercícios, podem fazer. Lembrando que matemática só se aprende a fazer fazendo. Podem resolver essas questões no caderno e a gente terá uma aula ao vivo, dia 8, que é quarta-feira. E aí a gente tenta corrigir os exercícios da aula anterior e quem já tiver feito esse exercício, a gente também começa a correção, tá ok? Agradeço o carinho, estou morrendo de saudades, curtam bastante a família, tá? Aproveita esse momento para que no futuro vocês lembrem e falem assim, como é importante a minha família, como é importante os meus amigos, ok? Meus amores, um beijão. Espero ter ajudado com essa aula e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!